Valeu, Gabriel. Deus abençoe. Tá certinho aí? É sempre bom estar aqui, todo sábado e domingo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, meu Pai, nós estamos aqui em Tua presença. Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor fez, Deus, nessa semana, Pai, nas nossas vidas, Deus. Deus, nós nos colocamos aqui na Sua presença, Deus, para ouvir a Tua palavra agora. Deus, que essa palavra, Deus, venha cair nos nossos corações, Deus, em solo fértil, Deus, que venha produzir frutos, Pai. É isso que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode abrir sua Bíblia, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. O nome dessa palavra é fuja. Uma curiosidade, enquanto você vai abrindo, eu fui procurar alguma imagem ali, né? Nem ficou parecendo que o cara está fugindo, mas ele está fugindo. E aí eu pesquisei a imagem de fuja, só apareceu daquele filme, eu nem sabia que tinha filme com o nome de fuja. Eu achei que era só corra. E aí eu não achava. Eu achei esse carinha aí correndo, mas foi o único. Amém? Conseguiu achar aí? Se conseguiu achar, fala amém, se não misericórdia. Nenhum misericórdia, então vamos nessa. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22 diz assim: E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com um coração puro pedem ajuda do Senhor. Amém? Eu sempre gostei de Timóteo, do livro e também da pessoa, né? Timóteo, para quem não sabe, era um cara muito da hora. Ele era um jovem que era exemplo aonde ele vivia. As pessoas mais velhas todas admiravam Timóteo. Timóteo era discípulo de Paulo, discípulo amado, quase um filho para o Paulo. E Timóteo era um cara reto, né? Por todas as passagens que a gente tem, ele era um cara que andava correto, que acreditava em Jesus, com certeza, viveu sua vida por Jesus. E ele com certeza é um cara para se ter como exemplo de cristão, né? E nessa passagem, ali como a gente pôde ver, Paulo escreve essa carta para Timóteo, né? E ele fala para Timóteo: Timóteo, não se deixe levar pelas paixões da mocidade. Como eu falei, Timóteo era um jovem, ele era muito jovem. Quando começou o seu ministério, ele foi criado, né? Você vai ver diversas vezes em passagens em Timóteo, em Efésios, passagens que dizem que Timóteo ele foi criado num lar cristão e que ele teve um ensinamento correto da palavra de Deus. Então ele cresceu assim, né? E Paulo sempre falava para ele: continue com o que você aprendeu na sua casa, enfim. Então Timóteo, ele era um cara ok, beleza, né? Diante de Deus, um cara ok. E aí eu estava lendo essa passagem, e daí eu pensei isso, né? Eu falei, mas por que Paulo estava falando com Timóteo? Daí eu fui pesquisar, falei, será que Timóteo deu uma escorregada de vez em quando? Provavelmente deu, né? Porque todo mundo escorrega de vez em quando. Mas eu falei, será que Paulo estava exortando Timóteo porque ele fez alguma coisa errada? Ou era um alerta, né? E aí eu vi que não, era um alerta mesmo, né? E é isso que a gente vai ver hoje. Paulo ele vem dando alguns alertas para Timóteo nesse capítulo 2. Depois, se você quiser ler na sua casa, você vai ver a carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo, são duas cartas ótimas. Eu gosto muito, acho muito top. Então na verdade eu te aconselho a ler toda a Bíblia, né? Mas eu tenho um carinho especial. Mas por que Paulo alertou? Porque não é porque Timóteo era um cara top e desde cedo, desde muito jovem, já era pastor, já era discípulo de Paulo, já viajava já fazia viagens missionárias. Não é porque ele vivia uma vida dessa forma que ele não podia seguir as paixões, né, da juventude, igual Paulo falou. Então Paulo vem dando alguns conselhos para Timóteo,
Algum tempo atrás eu preguei aqui, né, sobre quando Paulo fala para Timóteo, não deixe que te desprezem porque você é jovem, né? Então Paulo sempre vem falando isso com Timóteo, provavelmente isso aí caminhou na vida de Timóteo, né? Esse problema dele ser muito jovem. Então Paulo vem dando esses conselhos, e aí chegou nessa parte, né, das paixões da mocidade. E quando a gente fala, eu não vou abrir aqui, talvez possa virar uma bagunça, mas na hora que Paulo falou, não se deixe levar pelas paixões da mocidade, eu já pensei em algumas coisas. Você provavelmente também pensou em algumas coisas. Alguém tem coragem de falar alguma aí? Uma só, vai lá. O que pode ser uma paixão da mocidade que a gente não deve se levar? Balada. Boa, Gabriel. Vícios. Sexo. Mais alguém? Dou-lhe uma. Hã? Ficar. Não pode ficar, gente. Isso é feio. É pecado. Então, provavelmente, você agora pensou nisso, mas na hora que você foi para pensar, você pensou em alguma coisa que você comete, assim como eu pensei. Porque, gente, todo mundo aqui é humano, todo mundo aqui é feito de carne e osso. Às vezes o teu pecado pode não ser nenhum desses aqui que foi falado. Pode não ser. Mas você vai ter algum, porque nós temos desejo, nós temos paixões da carne. Nós lutamos contra isso diariamente. Então a gente pode listar alguns, né? Vocês são bons, porque os que eu coloquei aqui, vocês falaram. Sexo, drogas, bebidas, balada, né? Ou sexo, drogas, ficar, enfim. E nós, como nós somos jovens, nossa vida, provavelmente a sua vida hoje, o que se passa pela sua cabeça vai ser sempre o futuro. Eu já falei isso aqui uma vez. Provavelmente como você é jovem, o que você está pensando é sempre no amanhã, e não no passado. Por quê? Provavelmente isso. Eu não sou nenhum Einstein, mas deve ser isso. Eu fui pela lógica. Porque você viveu menos do que você tem para frente. Você ainda tem muita vida para viver. Nós temos, amém, em nome de Jesus. Você ainda tem muito mais anos para viver da sua vida do que você já viveu. Até o mais velho aqui, que deve ser... não vou fazer isso. O pastor está apontando para trás, mas eu não vou me meter nessa. Com certeza. Até o mais velho aqui dentro, em nome de Jesus, tem mais vida para frente do que já viveu. Porque se tiver, a Alice tem aí o quê? Os seus 50, a Alice vai viver mais de 100 fácil. Brincadeira, Alice. Mas se você tiver uns 40, gente, em nome de Jesus, você vai viver uns 80 anos aí fácil. Não talvez tanto igual o Japa, porque ele é japonês é quase eterno, mas a gente vai viver bastante. Só come peixe cru. Então, sua cabeça de jovem, ou até mais adulto, vamos dizer assim, ela sempre vai estar pensando no futuro, e até da nossa natureza, mas de vez em quando você vai dar uma olhada para o teu passado. Às vezes, se você tiver com teus 13 anos, 15 anos, talvez você não pense muito no passado. Às vezes pode ter acontecido alguma coisa na sua vida, mas provavelmente você não pensa muito. Se você tiver uns 20 anos, se você tiver tido um namorado e você ficou magoado porque ele te largou, ou você ficou magoado porque ela te largou, talvez você ainda pense um pouco no passado, mas se liberta, em nome de Jesus. Seja liberto. Ainda você pensa no passado, mas vai ser por esse tipo de coisa. Por quê? Porque é natural da gente, do jovem, do ser humano, pensar no seu futuro, entendeu? Lutar pelo seu futuro. Porque, igual eu disse, nós temos mais tempo para nossa frente do que para o nosso passado. E nessa de pensar no nosso futuro, mais para frente do que para o passado, muitas vezes a gente se deixa levar. E nessa passagem aqui, no começo eu pensei que as paixões da juventude fossem apenas esse tipo de coisa, né? Sexo, droga, vício, balada ou qualquer tipo de coisa. Mas não. E aí eu fui pensando na minha vida, né? Em algumas coisas que são os meus sonhos, que eu tenho como objetivo. E eu falei, não, é muito mais que isso. Sabe por quê? Porque se agora na sua juventude, não estou falando que é errado, já falei isso diversas vezes, nem vou falar de novo. Se você pensa mais em ganhar dinheiro
porque é pesado, hein? Tem que estar preparado. Se você pensa mais em ganhar dinheiro ou na sua profissão do que você dá valor à vida que Jesus escolheu para você, você está errado. Isso é uma paixão da juventude. Se o nosso amor ao dinheiro, ao nosso futuro, à nossa profissão é maior do que o nosso amor a Jesus, nós estamos errados. Isso aqui quem está falando para vocês é alguém que vive tropeçando nisso. Vive, mas vive. Essa é a minha luta diária. Isso é muito complicado. E é errado se eu estou almejando. Eu faço faculdade, gente. Eu faço faculdade, eu estudo, eu quero dar uma vida melhor para minha família. E isso é errado? Não. A não ser que isso passe à frente de Jesus. Então, essa luta minha diária para ter uma profissão melhor pode ser uma paixão da juventude. Porque isso não é eterno. Na semana passada, eu comentei aqui um pouco antes de começar o culto. A gente fez a mudança, a gente voltou aqui para a capital, né? A gente não morava fora, a gente morava no Campo de Santana, mas é muito longe. E agora a gente está no sítio cercado, que é segundo o Naldo. Beijo, Naldo, é a capital. E eu estava muito cansado, gente. Quem fez mudança sabe, o negócio é tenso. O Japa estava comigo, provavelmente ele estava também com muito sono e muito cansado. E aí quando eu cheguei aqui no culto, né, as meninas estavam ministrando, fizeram um momento de intercessão, e eu estava com esse cansaço muito grande mesmo. Cheguei até atrasado aqui no culto. E aí eu cheguei e fui falar com Jesus já. Falar bem a verdade, eu quase não prestei atenção em nada. Cheguei ali você apontou a pistola na minha testa. Ó, irmão, pode entrar, tá sem febre. Aí eu vim aqui e eu fui falar com Jesus, porque assim, chegou num ponto do meu corpo estar tão cansado de que eu não tinha força assim para pensar, para nada, sabe? Tava esgotado. E aí eu não sei porque, na verdade eu sei mais ou menos, porque foi a Biga que fez a intercessão e ela falou sobre o amor de Jesus por nós. E aí eu lembrei que Ele renova a gente, né? Ele sempre dá esse renovo para as nossas vidas. E eu cheguei e o que eu senti no meu coração, que Deus falou comigo foi eu te amo e eu não te esqueci. E isso, eu estava cansado no corpo físico, mas minha mente também estava muito cansada. E aí Jesus falou para mim, eu estava aqui, ó, foi nessa cadeira, Ele falou, eu te amo, você não pode esquecer disso. E o que acontece? Às vezes agora você pode estar pensando, nossa, isso não tem nada a ver. Calma, já vai chegar lá. A minha vida estava muito corrida, né? Estava uma correria. E eu estava pensando muito em como eu fazer isso, como eu fazer aquilo, de onde que eu vou tirar isso, de onde que eu vou tirar aquilo. E em momento nenhum eu parei e falei com aquele que me dá a vida e que renova as minhas forças, né? Em momento nenhum eu parei e falei, Jesus, o que você quer que eu faça? O que eu faço? Qual que é o próximo passo? E aí quando Jesus falou para mim assim, não esquece que eu morri por você, eu te amo, não esquece, eu estou olhando por você. E eu me desmanchei aqui, sabe? Porque muitas vezes a nossa correria do dia a dia, os nossos desejos da juventude, eles tomam o lugar de Jesus, sabe? E Jesus, eu não sei, eu falei com alguém essa semana que eu falei que eu não era de forçar as coisas. Eu não lembro o que eu falei. Eu falei, eu não sou de forçar as coisas. Não lembro, acho que foi com a Larissa. Não lembro. Aí eu falei, eu não sou de forçar as coisas, sabe? Eu não sou de forçar as coisas. E Jesus também não é, sabe? Quando nós, né? Porque eu estou dando o meu testemunho aqui. Quando nós esquecemos de colocar e falar para Ele, Jesus, você é o centro. Eu vou seguir o que você quer para mim. Quando nós esquecemos de fazer isso, Ele não vai chegar e tomar a frente de tudo que você está fazendo e falar, sou eu, tá? Me coloca aqui na frente, tira isso aqui, tua faculdade, tira isso aqui, eu vou ficar aqui. Ele não faz isso. Porque Ele quer que nós tomemos nossas escolhas, as melhores escolhas, ou melhor, as escolhas que nós temos no nosso coração, e Ele quer que nós escolhamos Ele, com certeza, Ele está ali disposto a todo momento. Mas muitas vezes a gente esquece disso. Você pode estar passando por um momento muito difícil. A Larissa falou aqui, né, de depressão, de
desse tipo dessas doenças, que são muito sérias. Eu não brinco com isso. Coloque Jesus na frente. Jesus tem que estar na frente. O que Jesus falou comigo também nesse mesmo sábado, foi que às vezes eu não entendo o que é o amor dele por mim. Isso é forte, isso é pesado. Porque você entender que Jesus te ama é você entender que ele tem o controle de verdade. E muitas vezes nossa mente, nosso coração pensa em Jesus como se fosse um vento, vamos dizer assim. Ele é poderoso, ele é forte, né? O vento destrói casa, destrói um monte de coisa. Mas às vezes a gente não acredita que ele vai fazer isso, sabe? Sabe aquelas coisas que você vê, igual pessoas que moram em beira de barranco. Elas estão lá e elas sabem que se a terra deslizar, a casa delas vai para o buraco. E elas vão ter que pedir para elas não estar lá, porque se elas estiverem lá, é difícil elas escaparem. Mas mesmo assim elas estão lá. E aí quando acontece esse tipo de coisa, tirando parte de não ter condição de sair, né? É só um exemplo. Aí quando acontece, essa pessoa vai lá dar entrevista na TV e ela fala assim: a gente sempre morou aqui, mas a gente não esperava que isso ia acontecer. A gente nunca achou que isso ia acontecer, sabe? Aquele negócio que você sabe que foge do teu controle, mas você fala: não. Muitas vezes a gente trata Deus desse jeito. Não, Deus está ali, então não, ele faz, ele é poderoso. Amém, glória a Deus. Mas daí você está passando por problema, você não ajoelha e não fala para ele: Jesus, eu estou passando por esse problema. Eu preciso da sua ajuda aqui. Às vezes Jesus está ali do lado, olhando você, quebrando a tua cabeça assim, e ele fica: mas não era eu que era o primeiro? Mas ele não ia correr para mim quando precisasse? Eu não ia guiar a vida dele? Muitas vezes Jesus está assim. E foi isso que Jesus me fez pensar no sábado passado. Os pecados, as paixões da carne, da juventude, como Paulo fala aqui, na carta para Timóteo, pode ser a luxúria, sabe? Pode ser a preguiça. Eu conheço de jovem preguiçoso, que tem saúde, muita saúde, mas é preguiçoso. Mais ou menos. O que eu conheço, às vezes é um pecado, não, preguiça é um pecado, mas às vezes é um pecado da juventude. Você vai passar a tua juventude inteira um preguiçoso. E aí vai bater os teus 24 anos, igual eu tô, e você vai falar: nossa, podia ter estudado, né? Podia ter feito uma faculdade. Eu estudei, né? Do jeito, aos trancos e barrancos. Mas eu conheço muita gente que não terminou o ensino médio. Nada contra, gente, por favor. Mas se você não terminou e você está aqui escutando eu falar isso, você sabe do que eu estou falando. Você sabe. E não adianta ficar bravo. Porque eu escuto isso de todo mundo que não terminou o ensino médio, né? Quando a gente está em ensino médio, a gente fala: não dá nada. Não dá nada, isso aí não dá nada. O famoso não dá nada do jovem, né? Isso não dá nada. Aí você vai lá e bate lá, teus 20 anos, você precisando arrumar um trabalho. Aí chegam lá: tem ensino médio? Não. Desculpa, não posso contratar. Quem não terminou sabe do que eu estou falando. Às vezes a preguiça pode ser teu pecado da juventude. Não precisa ser balada. Não precisa ser droga. Às vezes pode ser uma coisa que você pensa assim: é pequenininho, isso aí não dá nada. Mas não é bem assim. E aí tem o mais. Não é porque essas coisas que a gente falou não sejam só elas, que elas não sejam as principais. Porque esses pecados da juventude são os principais. Balada, sexo, drogas, bebidas. Esses são os principais. Isso é inegável. A gente vê isso. A gente vê isso lá fora. É o que acontece. Na minha cabeça, assim, eu nunca entendi. Eu pensei assim por um tempo, né? Pensava: vou ganhar dinheiro, vou me matar de trabalhar aqui. Eu era garçom com 16 anos.
daí eu falava, vou trabalhar aqui. Aí eu pegava aquele dinheiro, 80, 60 reais, sei lá, não era muito. Pegava lá, e cara, eu ia numa distribuidora e largava tudo lá, entendeu? O meu suor, o que eu trabalhei por, sei lá, umas caixinhas de bebida lá, uns negócios, e eu largava lá tudo que eu trabalhei, minhas pernas doendo, eu cansado, e aí ia lá, tomava tudo aquilo, fazia diferença nenhuma na minha vida, nunca fez nada, não é bom. Você nunca experimentou, não perca teu tempo, porque não vale a pena. E aí eu largava todo o meu trabalho, todo o meu suor, em ali 4 horas de nada. Namorada. Isso aí. Eu falo uma coisa, eu e ela disse, a gente fala uma coisa, que é muito verdade, porque a gente começou a namorar cedo. A gente começou a namorar com 17 anos. Então a gente nunca foi jovem desesperado, sabe, para namorar, porque também, pelo amor de Deus, né? Se fosse mais cedo, Deus o livre. A gente nunca foi jovens desesperados assim. Mas a gente conheceu muito jovem desesperado. E você pode não ser um, mas você conhece um que está dentro da igreja. Não estou falando que ninguém está desesperado aqui, pelo amor de Deus. Aqui não, aqui nós somos jovens, né, que esperamos em Deus, escolhi esperar. Mas isso pega. E não fala que não, porque é verdade. Eu sei que pega, não aconteceu comigo, mas eu sei que pega. E isso é uma coisa que o diabo gosta de usar com o jovem. Sabe por quê? Porque ele joga lá, Gabriel tá ali começando a namorar. Tô brincando com vocês dois. Tal fulano começou a namorar, não sei quem começou a namorar, mas e você? Gente, se você escutar isso na tua mente, você repreende na hora, mas na hora, você fala, tá repreendido em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você vai te forçar a sair correndo e se abraçar na primeira pessoa que você vê na tua frente. E gente, isso não é bom. Isso não é bom de verdade. Ser atraído, você ter atração por alguém, é normal. Porque a gente é homem, mulher, e é normal. E a gente é jovem, tudo vivo com saúde, amém? Amém? Isso é normal. Claro, se a outra pessoa não estiver comprometida, e nem você, né, bonitinho? Mas isso é normal. Mas, qual que é o problema? A atração, você se atrair por alguém, muitas vezes não. 99% das vezes é uma enganação do teu coração para você. 99% das vezes. Você vai se sentir atraído, mas não é para você, e não é o momento, não é a hora, mas é um problema, porque você está aí bem louco, com os hormônios à flor da pele, e você quer isso. Mas não é momento, não é a pessoa, e é aquilo que eu falei, você vai se abraçar na primeira pessoa, e essa não é a pessoa certa para você. Então, a nossa vontade, o nosso coração, a gente já sabe, ele é enganoso. E é por isso que nós precisamos muito, muito mesmo, se agarrar em Jesus e falar, Jesus, me ajuda. Porque, olha, a juventude, você passou da juventude crente, gente, é muito difícil você sair da igreja. Eu vou te falar, porque como a gente é bombardeado com coisas de fora. É demais. E eu estou falando isso para vocês porque eu sou jovem ainda e eu sei o que vocês passam. E eu já passei pelo que vocês passam. Isso é muito frase de tio, mas eu já passei pelo que vocês passam e eu passo pelo que vocês passam também. Então a gente sabe que não é fácil. Não é fácil ser jovem nesse mundo de hoje aí que o Instagram está muito louco. Não baixem TikTok, gente. TikTok é do diabo. Desculpa o criador do TikTok, mas você foi usado. Não sei quem, foi o pastor que conversou comigo, que baixou o TikTok esses dias e falou, misericórdia. Rapidinho foi para excluir. Gente, não estou falando para vocês excluírem o TikTok, tá? Mas... Não. Pode falar? Pode falar. Aí, ó. Pastor, hein? Enfim, enquanto a gente vive dessa forma... O que acontece da gente começar a dar lado para o nosso coração é que a gente começa a flertar, olha essa palavra, a gente começa a flertar com o pecado.
Vou usar o exemplo do TikTok. Você está lá no teu TikTok bem de boa. Normalmente é mais... Eu não sei quem que é o melhor público do TikTok, então eu vou jogar enfim. Você está lá no TikTok bem de boa, daí do nada, né? Aparece uma mulher bonitona lá, ou um cara bonitão, igual o Gabriel, assim, mas o Gabriel já tem dono. Parece um cara, nossa, você fala, olha só, hein? Tá pecando. Tá pecando. Isso o que é? Você está flertando. Você tá uma olhadinha danada. Ah, vai. Vai nessa aí para você ver. Isso é flertar com o pecado. Não faça, não brinque com isso. Sabe por quê? Porque no momento que você está flertando ali, que você podia estar lendo uma Bíblia e orando, você está fortalecendo a tua carne. A hora que você virar um pitbull com raiva, você não segura mais. Quer dizer, segura com Jesus. Mas aí é mais difícil. Aí o negócio fica complicado. Por que a gente não pode flertar com o pecado? Igual eu falei disso aí. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. E essa flertadinha tua, você vai dando aquela... Você vai flertando e vai se afastando. Flertando e se afastando. E a hora que você vê, igual eu falei, o pitbull tá grande. E é difícil de botar a coleira nele. E é complicado. Então o que a gente precisa fazer? Nós precisamos zelar pela pureza. Paulo fala ali, mais para o final desse versículo, que nós temos que procurar viver uma vida, aliás, está falando para Timóteo, mas isso serve para a gente. Procurar viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com o coração puro pedem ajuda do Senhor. Nós não podemos deixar nos levar e achar que nós temos força para brincar com o pecado, nós temos força para, é só uma ficada, não fala isso perto de mim não, hein, que é um safanão, se for menina, não fala para Larissa, brincadeira, gente, é só uma ficada, para, não é, gente, não é, essa frase é de tio, mas é verdade. A gente já passou. Nossa, quando eu ficar velho, amor, você se prepara, que eu acho que eu vou ser muito chato. A gente não pode, entendeu? Quantas vezes eu já vi, igual eu comentei hoje mais cedo, sabe? De amigos meus, de irmãos, sabe? Que eu ganhei para Jesus, mas por essas brincadeirinhas assim de, não dá nada eu ir lá naquela festa. Eu vou para evangelizar, vai evangelizar lá. Eu lembro até hoje, tinha um amigo meu, que ele falou, eu vou numa festa lá, ele se converteu junto comigo, e ele, eu vou numa festa não sei onde, eu olhei pra cara dele, sabe aquele crente novo, chato, né, eu era desse jeito, eu falei, não vai não, como se fosse o pai dele, ele falou, não cara, eu vou lá, eu falei, não vai, e eu lembro até hoje, ele foi nesse dia, ele se converteu, ele voltou para Jesus depois, mas depois desse dia ele nunca mais foi lá na igreja onde eu congregava, ele nunca mais apareceu, porque ele resolveu de flertar, né? E teve o entendimento de que era pela nossa força, e não era pela força dele, não é pela minha força. Nós precisamos preservar a pureza, nós precisamos andar com pessoas que vivem na pureza de Deus, que vivem corretas, que buscam a ajuda do Senhor, como Paulo fala aqui. Preserve a pureza da sua vida. Preserva. Jovem, preserva. Cuida disso com uma preciosidade imensa, porque é precioso isso em você. Sabe aquela brincadeirinha suja que você faz de vez em quando? Não faz mais. Sabe aquele palavrão que você fala não dá nada? Dá sim, não fala mais. Sabe aquela olhada no TikTok, igual eu falei agora aqui, que você dá? Não dá mais. Conserve tua pureza. Se for preciso separar uma semana, um mês de rede social, para. Não sei como que está a tua vida, mas se está difícil largar, gente, deixa eu falar um negócio aqui.
Se você está fazendo alguma coisa da sua vida que você não pode pegar na rede social, sei lá, você está trabalhando, você está estudando, você não pode pegar na rede social. Se você perceber que você pegou teu celular no automático, tá aqui, não vou fazer. Se você pegar teu celular no automático e você girar a tela e clicar no Instagram ou no Facebook, você precisa de um detox de rede social. Se você não perceber que você entrou na tua rede social, se entrar no automático, você precisa de um detox. Sabe por quê? Porque eu vou falar um negócio aqui, que não é no automático para você ir pegar a Bíblia. Quem que pega a Bíblia no automático, abre o celular e vai direto para a Bíblia? Levanta a mão. Eu nem vou levantar porque não é verdade. São prioridades. Pode parecer que não. Às vezes pode parecer, nossa, você está forçando a barra, hein? Nossa, que forçada de barra que você está dando. Mas, gente, repara em você. Repara em você. Quando você for fazer isso, você fala não, vou fechar. Fecha e coloca o celular do lado. Fala, não vou pegar no celular. Se isso começar a te fazer falta, aí depois você me fala. Se você estiver abrindo teu celular no automático, Instagram, Facebook, TikTok, sei lá, Kawaii, não sei como que fala o nome. Se você estiver em direto para essas coisas, então eu não posso mais mexer, eu não posso mais. Não, você pode, cara, você pode, com certeza pode. Falando isso, segue o Instagram dos jovens. Você pode fazer isso, entendeu? Não tem problema nenhum. Mas o problema é quando isso começa a tomar conta da tua vida. Isso não é bom com nada. Não é só cigarro, maconha, droga, sexo e bebida que é ruim demais, não. É muita coisa. Menos orar, ler a Bíblia e jejuar. O resto, tudo que você fizer demais é vício e não é bom. Vou te falar, até se você estiver lendo a Bíblia demais e está deixando de lavar uma louça só para ler a Bíblia, está errado também. Tua mãe fala, vai lavar a louça. Mãe, estou lendo a Bíblia, por favor, você não vai respeitar o meu momento de ler a Bíblia só para dar um migué na louça? Está errado também. E olha isso. Brincadeira. Isso está errado, gente. Free Fire também. Free Fire também, nós que joga. Free Fire também. Você abriu o teu celular, clicou no Free Fire, meu filho, pode fazer um jejum de Free Fire em uma semana. Não importa se vai perder a sala, tá, Murilo? Não importa. Paulo, ele é pesado com as palavras ali. Às vezes, por a gente estar lendo, a gente não percebe, mas foi até um certo... Ele pesou nas palavras para falar com Timóteo sobre isso. Porque a pureza na juventude e na vida do cristão, até a velhice, ela é essencial. E não acho porque depois que você fica adulto não tem mais tentação, porque tem. Adulto, tipo, 40, 50 anos. Vai ter ainda. Não se preocupe. Vai continuar tendo. E nós vamos continuar buscando essa pureza, essa santidade. Mas Paulo, ele exorta Timóteo, porque essa pureza e essa santidade nós precisamos buscar a todo momento e até com as pequenas coisas. Por isso que eu estou falando, pegando tanto em rede social, porque é uma das coisas que mais chama a nossa atenção na juventude, é a rede social. E eu não vou falar para você que eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu mexo direto, todo dia eu entro pelo menos, porque eu trabalho com isso, mas também eu vou lá, vejo futebol lá, porque eu sou chegado no futebol, e daí eu vejo todas as notícias de futebol. Se quiser ser atualizado no futebol, é só falar comigo, porque eu vejo. Mas nós precisamos medir isso. A partir de qual momento isso toma o lugar na minha vida de Jesus? Isso começa a empurrar Jesus para o lado e entra na frente de Jesus na minha vida, e Jesus vai para escanteio. A gente já está caminhando para o final. O resultado de sermos fiel a Jesus, de andarmos puro, buscando essa pureza, rejeitando tudo que vem de pecado, começa a fazer uma análise.
Não, não precisa. Fala, Jesus, você está aí? Aí ele vai falar que tá, porque Jesus não larga a gente, tá? Lá, opa, estou aqui, pode falar. Ó, me perdoa. Perdoa, porque eu percebi agora, caiu minha ficha que tal coisa está na tua frente na minha vida e eu não quero. Eu quero o Senhor na frente, porque eu falo que eu entrego minha vida para o Senhor e agora eu coloco isso na frente. Não, Jesus, pode vir. Tem certeza? Não, pode vir, entra aqui, toma o controle e eu não quero mais isso na minha frente. E entrando já na palavra aí, no título de fuja, né? Paulo não fala, olha, vai ali, mas se você vê isso, tá? Você sai de mansinho. Não, é fuja. É fuja. Você viu, entrou no TikTok, viu o cara lá, a mulher lá, e deu foge, fecha essa praga e exclui. Entrou em tal coisa, viu uma coisa que não devia ver. Não. Pera, parou. Estou excluindo, estou fechando, estou indo embora de perto disso aqui, não quero mais saber, não entro mais nisso aqui. É fugir. Porque se a gente não fugir, a gente vai voltar e a gente vai começar a flertar. E é aí que está a armadilha. A gente não tem mais dúvida que se a gente ficar flertando com o pecado ou dando um lado para a nossa carne, na nossa vida, a gente está alimentando ela e a gente está mimando ela, a gente está falando, não, ela é igual meus cachorros, meu cachorro lá, o Toby, eu dou ração para ele, mas se eu pego um pão, ele abaixa a orelha, vocês têm que ver isso, é de verdade, não é brincadeira não, ele abaixa a orelha, a Larissa aqui não deixou mentir, e ele abaixa o olho aqui, ó, gente, se você vê ele, você acha que ele mora na rua e passa fome, e ele vem bem com uma cara de dó que, nossa, ele quase me convence, de vez em quando, quase me convence. Daí eu olho para a cara dele e falo, parece que passa fome, né, com essa cara tua. Mas ele vem, e a carne é a mesma coisa. A carne vem lá toda, você pode estar alimentando ela direto, mas a hora que você for para ela, até o momento que você não tem mais controle. Que aí é ela que está controlando você e já era. É o tal do pitbull. Então a gente sabe que se a gente ficar mimando e dando lado para a nossa carne, a gente vai pecar e a gente vai cair, a gente vai ficar errado na história, a gente vai para o caminho que a gente não devia ir. Mas quando a gente pensa em tudo que Jesus fez por nós, nas promessas que o Evangelho oferece, quando a gente percebe o objetivo final de Jesus, que é ser parecido com Ele, nós entendemos que realmente essas coisas elas não são importantes. Sabe? Você arrumar um namorado não é importante. Você arrumar um marido, uma esposa não é importante. Igual a Larissa falou aqui, isso é uma coisa que a gente tem desde o nosso namoro. Nosso casamento, ele não é mais importante que Jesus, não. E minha filha, sem você eu vivo fácil, sem Jesus que é o complicado. E teu casamento e teu namoro tem que ser assim. Claro, isso não é desculpa para você sair divorciando, pelo amor de Deus. Mas é assim, ó, eu vou viver o resto da vida com você, minha filha, meu filho. Só que Jesus é na frente. Não adianta você querer vir aqui, porque isso aí é carne. Carne a gente expulsa. Você vir querer entrar na frente de Jesus, eu te expulso da minha casa, brincadeira. Seu celular, sua rede social, nossa rede social, nosso trabalho, nossa faculdade, tudo aí que você está pensando agora no seu coração, pensa na coisa mais importante para você. Minha mãe. Não é mais importante que Jesus. Dói, né? Eu sei que dói, gente. Eu também amo minha mãe. Mas ela não é mais importante que Jesus. Nosso objetivo é ser como Ele. E Jesus não flertava com o pecado. A gente deve permitir que Deus e a Sua palavra formem e direcionem a nossa vida. E que lute e batalhe pela pureza que nós lemos na palavra de Deus. Deus vai ajudar. Deus vai te ajudar. Igual eu falei, a gente não faz nada sozinho, gente. Você vai fugir com a ajuda de Jesus.
Não é você, não é pela sua força, não é pela minha força. Não é. Se fosse pela nossa força, a gente ia alimentar a nossa carne. É isso que nossa força vai fazer. Agora com Jesus é diferente. Sabe qual é a diferença da gente fugir junto com Jesus da aparência do mal, dos pecados, das paixões? Fugir junto com Jesus e fugir sozinho? É que quando você foge com Jesus, você não vai ficar envergonhado. Porque todos aqui vivem lá no mundo também lá fora e vão para a escola normal, que tem gente às vezes que é cristão, não cristã, você vai para a faculdade, tem gente cristã e não cristã. Isso é normal. Você vai para o teu serviço, tem gente cristã e não cristã. E se você chegar lá no teu serviço e você falar bem assim, a pessoa falar, no final do serviço aqui, vamos pro shopping ou vamos para algum lugar beber? Não, não bebo. Não bebe? Você não bebe? Como assim? Não, não bebo. Você é crente, né? É de primeira. Essa aí é a primeira alternativa do show do milhão. Você é crente. B, você não pode beber. E C, seu pastor não deixa. Quando você vai lá fora e você fala como você vive a sua vida, como você escolheu viver. Não, eu namoro há 2 anos, mas não, a gente não tem relação sexual. Como assim não? Não. Mas por quê? Teu pastor não deixa? Tua igreja não deixa? Não, eu escolhi não fazer isso. Se você for mulher, provavelmente teus amigos vão falar, que bonitinho. Ou não, ou às vezes vão te zoar também. Mas se você for homem, os caras aqui sabem o que eu estou falando. Você é zoado, mas é zoado mesmo. É zoado de tirarem sarro até o último. Se você entrar no primeiro dia de aula e você falar isso, vai dar dia 18 de dezembro e você vai estar sendo zoado por causa disso. Não, eu escolhi não beber. Pelo amor de Deus, você não sabe o que é bom. Quando você foge com Jesus, alguém fala isso para você, você vai olhar e falar, tudo bem. Mas você vai saber que tem um cara aqui dentro de você que fala, esse é meu garoto, essa é minha garota. É isso que eu coloquei você aí, para você fazer isso. E você não vai negar ele. Você vai falar, não é meu pastor, minha igreja. É porque eu amo Jesus. É porque eu sei o que Jesus tem para mim. Eu sei como Jesus quer que eu caminhe. Eu sei como Jesus quer que eu viva. Eu tenho certeza que Timóteo, ele não passava vergonha por viver uma vida assim, sabe por quê? Porque ele sabia o que Deus tinha para o coração dele. E quando você tem certeza do propósito que Deus tem para a sua vida, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Eu não sei de onde você veio, eu não sei para onde você vai, eu posso nunca ter ido na sua casa, eu posso ter nunca conversado com você. A única coisa que eu sei, 2 coisas que eu sei de você, que Jesus te ama e Ele tem um propósito para a sua vida. A partir do momento que você entende o propósito que Jesus tem para a sua vida, nada mais importa. Nada, a opinião de ninguém vai importar para você. Porque você sabe quem você quer orgulhar, quem você ama, por quem você quer viver, que é Jesus. Então a hora que apontarem a mão na tua cara e falar, crente, teu pastor não deixa, sua igreja não deixa, estou falando isso porque é o que eu mais escutei. Jesus vai bater em você assim e falar, você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Eu te coloquei aí para passar isso, porque eu sei que você ia aguentar, e é isso que eu quero de você. Se você falar isso no começo do ano, e no final do ano você estiver firme lá falando, não, eu faço isso porque isso, você vai ter pregado Jesus para esse pessoal, e esse pessoal no final do ano vai estar te respeitando. Você tem absoluta certeza disso. Porque você não vai ser envergonhado vivendo por Jesus, vivendo no caminho de Jesus. Feche seus olhos.